Fala, fala! Bem-vindo a mais um episódio do nosso Conforto Médico. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou um dos fundadores aqui do Magic Coffee e hoje a gente vai fazer um conforto aqui super especial. Eu tô sozinho, sem os meus sócios, né? Mas tô muito bem acompanhado. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a residência nos Estados Unidos. E para falar sobre isso, né, sobre esse tema, a gente já teve vários episódios aqui. Tô com o meu amigo e também coordenador do Magic Coffee USA, o Ulisses. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. E hoje, né, a gente está com uma convidada Super de especial. peso, hein? De peso. Acabou de chegar aos Estados Unidos. Muito bem, muito obrigada, pessoal, por me receber. Meu nome é Fernanda. Como o Felipe falou, fiz minha residência nos Estados Unidos em clínica médica e agora sou fellow de geriatria no programa da Harvard. E estou visitando, vim aqui gravar umas aulas e bater um papo bem gostoso também. Obrigado, viu, Fernanda, por ter vindo. Claro. Obrigado por ter aceito o convite, por fazer parte aí do time do É um Magic Coffee prazer. USA, que tá ficando um curso excepcional, né? Fenomenal. É um Com prazer certeza. poder trabalhar com você e ter você aqui hoje. A Fernanda é da 98, né? Comecei a faculdade com a 98. Se formou na melhor turma. Rapaz, me formei com metade da turma 100 da faculdade. não, claro. Foi uma bagunça, porque eu comecei com a 98, fiz 2 anos. Em 2012, eu fui para Harvard fazer pesquisa na Public Health. Fiquei 1 ano fazendo pesquisa em Harvard. Publiquei, aí voltei. Aí, a história é engraçada até. Naquela época, eu gostei muito da bancada, né? A gente fazia pesquisa com camundongo. Falei, nossa, vou fazer patologia. Uhum. Nada a ver com o que eu fiz. Aí, em 2016, eu fui para a Universidade de Michigan fazer estágio. E aí, eu fiquei na Pato e na rádio lá. Tinha certeza que ia fazer patologia. Terminei a faculdade. E aí, eu fui trabalhar com atenção primária. E aí, eu gostei muito. Eu gosto de conhecer as pessoas, de conversar, saber a história social do paciente. Eu gosto do relacionamento a longo prazo. E aí, me encantei e falei, vou fazer outra coisa. E aí, eu comecei a tratar paciente com mais idade. Onde eu estava trabalhando, tinha muito aposentado que era paciente. Adorei. E aí, falei, vou fazer geriatria. Escolhi clínica médica por causa da geriatria. Eu fiquei no Brasil até 2021, trabalhando com atenção primária. Veio o Covid, né? Desorganizou tudo, uma bagunça. Mas comecei minha residência em 2021, fora do país. Então, voltando à pergunta... Eu terminei aí depois de 2 meses em Michigan, 1 ano em Harvard. Eu terminei na metade de 2017. Faz tempo, tô ficando Junto velha. comigo. Eu também. Foi quase 99, então, né? Brincadeira. Quase porque a nossa turma é 99, quase 100. Mas você foi 100, ele também meio 100. Vocês ficaram juntos em Michigan? Você foi em Michigan? Eu fui para Michigan também. Eu acho que você foi antes de mim, Rafa. Eu fui para lá em 2017, eu acho. Então foi 1 ano depois, tá. Eu acho que você foi a primeira turma que foi da faculdade para lá. Não me lembro mais. Eu lembro que tava frio. Muito frio. Você foi em janeiro, fevereiro, essa época? Eu fui em janeiro, fevereiro, que foi, eu peguei frio de menos 20 Celsius lá, tá? Mas assim, a gente lida, se aprende a sair no frio, né? É tudo com aquecimento, então eu já tinha ficado em Boston, o frio em Boston foi mais um choque, assim, que passou, mas em Michigan deu para lidar porque eu já estava acostumada. Janeiro, fevereiro, bastante neve, fiz os estágios em 2016, então foi 1 ano antes. E a gente foi muito privilegiado, a gente fala muito no perfil, né? As pessoas perguntam, clerk tem a tuition, né? A taxa para fazer, e assim, a gente teve a oportunidade de fazer esses estágios sem custo, né? Pelo convênio que a USP tinha na época com essas instituições, e a gente só teve que... Até os meus estágios de Michigan, não sei se foi a sua situação, o Santander ainda bancou as minhas despesas com passagem. Você também foi na mesma... Então, meu estágio em Michigan é até muito legal falar sobre isso, porque eu acho que é uma oportunidade de lembrar que esse é um caminho que a gente não caminha sozinho. Foi uma vaquinha. Os meus amigos pagaram os meus custos da viagem. A gente teve, na época, uma parte de patrocínio, mas cobria muito pouco. Então, a gente fez uma vaquinha, e aí eu consegui pagar a viagem, deu certo, foi tudo contadinho. Eu fui com o Rodolfo.
A Com o gente Rodolfo, ficou junto que lá. veio aqui Veio no aqui. podcast. É. E foi tudo contado, mas deu certo. Eu acho que essa é uma dica muito boa, na verdade, Rafa. Custo de todo o processo é muito alto, né? Fazer os steps, pagar tudo em dólar. Quando você vai fazer estágio, tem custo de moradia. O dólar tá super caro. Então, Uhum. para quem tá começando, tá pensando, se tiver a oportunidade de fazer estágio durante a graduação, muitas faculdades têm convênio, e aí só o fato de você não pagar a tuition, eu acho que acaba ajudando pra caramba. Uhum. Lembrando que a tuition também inclui o seu seguro-saúde. Uhum. Então, se você vai como estudante, esse custo também está coberto dentro do preço da tuition, né? Eu acho que é uma dica válida. Passa a oportunidade, é difícil, depois tem que pagar o custo, é dolorido. Sim. E, Fernanda, a primeira vez que você foi lá para os Estados Unidos, para Harvard, você estava no terceiro ano da faculdade, certo? Da onde surgiu essa vontade? Foi uma oportunidade? Ou você já entrou na faculdade pensando em fazer estágio fora? Na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha ido para fora do país, nunca tinha morado fora. Eu acho que no começo da faculdade, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer uma carreira em um centro acadêmico. Eu queria eu não queria ter o consultório. Eu achava que tinham outras coisas, além do cuidado do paciente, que poderiam ser estimulantes. E acho até hoje. Eu fui pensando em ter um primeiro contato com pesquisa. Apesar de já fazer iniciação na faculdade, era uma coisa muito diferente. Eu fui para fazer bancada. E eu nunca tinha ido para fora do país e foi ótimo ter essa experiência como estudante. Não foi fácil. Quando você faz curso de inglês aqui, por mais que você tenha contato, faça anos e tudo mais, a hora que você chega lá e que você tem que falar na pressa, eu me lembro de pegar metrô e aí tá barulho no fundo. Então, não é a sala mais que você tá escutando o áudio no radinho, que a pessoa fala 15 vezes, você perguntar 15 vezes, as pessoas se irritam. Então, eu acho que tem que ter essa preparação de que vai ser um desafio. Foi um desafio. Eu cheguei em janeiro em Boston, tava frio, eu nunca tinha saído do país. Eu tava até falando pro meu namorado ontem que você vai no supermercado, você não conhece marca de nada. Como é que você compra um sabão em pó? Então, foi desafiador, de um ponto de vista pessoal. Eu acho que do ponto de vista profissional, se você está numa boa universidade, as pessoas aceitam. Eu tive todas as oportunidades que um estudante de lá teria, mas é desafiador mesmo. Eu acho que acabou vindo como uma vontade de ter uma carreira acadêmica, e eu acho que faz parte da medicina acadêmica esse desafio, né? De você estar sempre buscando um próximo objetivo e tudo mais. Tem o seu papel. Eu agradeço que eu fiz isso bem no começo da faculdade. Faz quase 15 anos que eu fui. Então, poxa Caramba. vida. Você tá velho, né? 15 anos. A gente é contemporâneo, Faz então. 13 anos. Pois é, a gente tá em um outro estágio de vida. Apesar de ter gente mais velha, né, fazendo residência ou refazendo residência, começar cedo é uma baita dica. E como que foi essa sua preparação para você ir fazer prova, fazer os steps e depois começar a sua residência lá nos Estados Unidos? Cara, é muito engraçado, porque no começo, quando eu comecei a falar que eu queria ir embora, né, queria fazer a residência fora, eu acho que tinha muito menos gente fazendo isso. Hoje tem muito mais brasileiro, ou eu conheci muito brasileiro no processo, eu ainda não sei. Você tem que vencer aquela fase que as pessoas falam que é muito difícil. Tudo é muito difícil. Passar na faculdade de medicina, onde for que você passou, que você fez a sua faculdade, foi difícil, não importa. Então, você vence essa fase do é muito difícil. Eu acho que você tem que ter certeza dentro de você, um nível de certeza nunca vai ser 100%, mas que você vai puxar você mesmo a passar os desafios. Quando eu comecei a estudar para o Step 1, eu comecei a estudar com o First Aid, que é um livrão que não tem nada mastigado. É tópico do começo da faculdade. Você não lembra mais. Eu comecei a estudar, eu já estava fazendo os estágios clínicos do internato. Não lembrava nada. Foi super difícil. E acabou que um pouco essa falta do material e do suporte e tudo mais acabou atrasando muito o meu Step 1.
Então, eu fui fazer o Step 1, eu já tinha 2 ou 3 anos, pelo menos, estudando. Eu estava formada e eu estava trabalhando porque eu precisava pagar as minhas provas e eu precisava que fosse eu mesma. Não tinha ninguém, né, para me ajudar, minha família não tinha como me ajudar. E eu acabei tendo um processo de preparação muito longo. No final, eu fiz muita questão. O banco de questão é muito importante. E eu acabei tirando um tempo do trabalho também. Eu dediquei aí quase 3 meses que eu fiquei em casa fazendo questão, ia para a biblioteca. E aí é que você tem que ter muita determinação, porque é muito chato, não era mais o que eu tinha prazer de estudar. Agora, para o Step 2 e o Step 3, a coisa muda um pouco, porque o conteúdo é bem mais clínico. Por mais que você não ame todas as cadeiras, você consegue correlacionar com um pouquinho mais da prática, né? Então, foi um processo bem árduo aí. Eu acho que não desista, é o melhor conselho. E a segunda coisa é marque a sua prova, porque você nunca vai sentir que você está preparado 100%. Não existe isso. Eu acho que você pode estudar 5 anos, vai ter alguma coisa que você sente que você podia fazer melhor. Principalmente agora que o Step 1 é pass or fail, não tem a nota, marque a sua prova. Isso te empurra a colocar um prazo e você não fica 1000 anos tentando terminar 40 mil vídeos, 50 mil questões, passar em 8 mil recursos. Não o negócio é usar o seu tempo com qualidade, otimizar o seu recurso, fazer as suas questões e ter um prazo. Coloca um prazo para ter foco. Eu acho que esse foi o meu maior erro, foi demorar para marcar a prova. Então, você começou no internato, o estudo para o Step 1, e você só foi terminar Eu depois de comecei, parei milhares de vezes, Rafa. Mas que eu falo que eu estudei para o Step 1, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava formada. E justamente pelas dificuldades do material, que é um Nossa, material bom, mas não é adaptado para a nossa realidade aqui, né? não é adaptado para a realidade. Eu me sentia muito sozinha estudando, porque é você e o material. Eu acho que ter um suporte talvez faça diferença agora. E eu realmente acho que você tem que otimizar o seu tempo, porque essa ilusão de que você vai estar pronto. Eu acabei de fazer o meu boards de internal medicine, passei. Será que eu estava preparada? Eu ainda questiono, mas passei. Vem agora o próximo é geriatria em outubro já. Poxa vida, tô preparada. Eu acho que nunca vem a sensação de que você, né, tá ótimo, vamos lá, vou arrasar. Então, sente e faz. Você estudou junto com o trabalho, né? Isso deu uma atrapalhada também, né? Eu acho que, assim, você tem que lidar com a realidade. Se você precisa pagar a prova, que era a minha realidade, e eu tinha um monte de outras questões financeiras para lidar, não tem escolha. Você vai ter que realmente otimizar o seu tempo. O que eu fiz na época, eu peguei muito plantão de shopping. Então, durante o plantão, enquanto você não está atendendo, você consegue fazer as coisas. Funciona médio, porque a concentração cai muito. Eu acho que ter um vídeo curto, que você consegue assistir 1 milhão de vezes, às vezes acaba ajudando, sabe? Eu fiz isso com alguns tópicos. Eu ia no mercado assistindo o vídeo. Eu ia, sabe, para academia, que tá ali no fundo da cabeça, isso ajudou. Mas o que eu diria é, isso é uma dica que eu recebi quando eu estava fazendo vestibular. Use o seu tempo 100%. Se você vai estudar, senta concentrado, toma um café, faz uma atividade física para você melhorar o seu cansaço, a sua concentração. Faça o seu tempo render 100%. Você está sentado, não está focado, está pensando que queria estar descansando, está pensando, sabe lá Deus no quê? Levanta, resolve o que você tem que fazer, tira 1 minuto, vai ver uma série, nananã. Para de pensar em estudar enquanto tá relaxado, vai aproveitar o seu descanso, volta e faz o seu descanso render. Mesma coisa para o trabalho, mesma coisa para o estudo, mesma coisa para o seu relacionamento pessoal, a sua vida pessoal. Esteja presente e otimize o seu tempo. Tá pensando em outra coisa? Levante e vai resolver.
Porque senão, dividir a atenção trabalho e estudo fica bem difícil mesmo. Você também, né, Ulisses? Você fez junto com o Fellow Research, não foi Eu isso? fiz, eu comecei, assim, comecei depois de formado, né, porque eu fui fazer os clerks, né, no 6º ano, e aí tive essa ideia, falei, eu quero revalidar o diploma aí para os Estados Unidos, e aí eu comecei a trabalhar aqui um tempo porque eu tinha essa ideia de fazer o Research Fellowship lá nos Estados Unidos. Eu sabia que existia a possibilidade de talvez não ser remunerado no primeiro momento. E aí, igual a Fernanda, eu peguei alguns plantões de shopping e comecei a estudar. Mas ficou um vai e vem, muito porque essas dificuldades do material que a gente falou aqui, você vai, começa, desanima, você não tem um cronograma, você não tem ali, tudo é uma dificuldade muito grande. E aí, assim, parei algumas vezes e aí continuei trabalhando até ir para o Research Fellow. Aí lá depois de um período de adaptação, porque a Fer sabe, ela falou essa questão da língua e de Nossa. você trabalhar em um ambiente diferente, aquilo foi uma paulada muito grande que você toma e não dá para fazer mais nada até você. E até porque tinha a perspectiva de eu começar a ser remunerado em pouco tempo, eu falei: olha, eu vou me garantir aqui, eu vou dar o meu melhor. E aí nessa fase eu não estudei muito, mas assim que as coisas se assentaram lá, eu falei: bom, agora é hora de sentar e começar a estudar para essa prova. E aí eu comecei a estudar durante o Research Fellowship lá na Meio. O Rafa é um sobrevivente. Nós Que todos somos de uma a época rotina que muito difícil. e de uma rotina muito pesada É. também. Tá fora e tá se adaptando É. é um desafio, assim. Tem gente que consegue, uma vez que tá imerso, né, na língua, na cultura, e eu acho que é importante, se você for fazer alguma experiência fora de hospital, diga para as pessoas que você está estudando, porque isso ajuda a receber um pouco de conselho. E aí, como todo conselho, né, filtra o que vale para você, o que não vale. Eu acho que é uma troca de experiência. Mas eu acho que esse processo de adaptação de frio, cultura, língua que nós passamos, puxa, é muito puxado. E uma puxado. rotina que era bem desafiadora, eu entendo, assim, são interesses que competem entre si com um objetivo em comum. Então, ter uma organização, acho que é legal, e ter um material palatável que te mantém estudando. Porque se também você resolver que vai estudar bioquímica no mês mais difícil, sei lá, assim, às vezes alguém gosta de bioquímica, eu achava um assunto difícil, entendeu? Eu acho que desafios você não precisa empilhar um em cima do outro. Estuda, sei lá, patologia é um tema, né, que é mais Que palatável. você gosta, eu gosto. né? Eu ainda gosto, mesmo na geriatria eu ainda gosto. Então, acho E que é um dos assuntos mais cobrados no Step 1 É. também, né? Pois é, e que depois vai puxar também, acho que isso é uma pergunta que as pessoas trazem bastante, né? Será que eu faço fora da ordem? Eu acho que é uma decisão individual, mas o Rafa já mexeu a cabeça. Eu também concordo que não, porque o que você aprende no Step 1, você vai usar no Step 2 e 3. E vai usar depois menos, muito menos, nas provas da residência, mas você vai carregando o conteúdo, né? Então, ter uma base sólida ajuda muito. Parece que você vai esquecer tudo. Muita coisa eu esqueci, mas o que era importante para o Step 2 estava mais fresco. E aí foi de ajuda mesmo. Você chegou a fazer algum Research Fellow lá também? Como que foi a sua trajetória até fazer as provas e começar a residência lá? As coisas que eu fiz durante a graduação foram as que me trouxeram as experiências de pesquisa e as cartas. Para mim foi muito complicado, porque assim, eu comecei pensando que ia fazer uma coisa, tinha cartas de patologia e radiologia, e não tinha nada em clínica médica. Então, eu estava com um fellow programado, e aí a data do meu fellow era segundo semestre de 2020. O que aconteceu? Pandemia. Então, não consegui fazer o fellow. Um amigo que estava lá já me falou que foi assim, eu falo, trajetória você não vai sozinho. O colega que estava lá falou, olha, não tem problema, aplica, só vai. Foi o Danilo. Esse foi o Álvaro, que falou, amiga, não espera mais, vamos, porque senão eu já fazia 4 anos que eu já estava formada, e aí você fica, né, o tal negócio de não pôr um prazo. Ponha um prazo, tem um cronograma, porque senão você vai empurrar até quando você não pode mais. E aí ele falou, não, aplica com o que você tem aí. Eu liguei para todo mundo, né, que já tinha me dado as cartas 4 anos, 5 anos antes, e falei, olha, grande mudança de planos, vou fazer clínica médica agora. E é muito engraçado, as pessoas aceitam numa boa.
Se você explica, eu falei, né? Olha, eu tô fazendo atenção primária faz 4 anos, eu tô apaixonada por isso aqui, gosto muito, adoro consultório. As pessoas falam, poxa, que legal. Então tá bom, tô te mandando uma carta nova. E aí apliquei. Mas eu não tinha nada de depois de formado, igual o Rafa tinha. E acaba que, por essa distância, as pessoas acabam esquecendo, né? É muita gente. Então acaba esquecendo um pouco. Foi importante que eu tivesse pedido, eu já tinha pedido as cartas na época que eu fiz o estágio. Então, em 2016, terminou o estágio, eu já pedi as cartas. Porque aí a pessoa escreve fresco e você guarda as cartas. Quando chega a hora de aplicar, o ideal é que a pessoa mande a carta sem você, em teoria, ler, né? A pessoa manda direto no sistema. E foi isso que eu fiz. Eu escrevi e falei, olha, atualiza minha carta, tá aqui o meu currículo atualizado, e tá aqui o que eu tô fazendo agora e o que eu tô aplicando. E as pessoas atualizaram as cartas e mandaram. Isso foi que ano? Em 2020. Eu apliquei no final de 2020. Porque eu comecei a residência em 2021, então foi um match que foi ali no comecinho de 21. Eu dei match e fui para começar a residência em julho, né? Que tem essa confusão dos anos. E como é que foi esse período da application season para você? Quantos programas você aplicou? Quais foram as dificuldades? Cara, foi muito louco, porque era pandemia, né? Então, foi o primeiro ano que foram entrevistas. Não só as entrevistas foram online, e assim, muda a dinâmica. Você não vê o hospital, você não pega o clima do lugar, né? As pessoas são legais, não são legais, qual que é a cultura do lugar, é mais acadêmico, é mais, né, mão na massa. Então, isso foi complicado, mas o que foi muito complicado foi que o primeiro ano que foi online, até então você tinha que viajar para fazer as entrevistas. Então, quem é americano acaba tendo uma vantagem no processo. Eles não aplicavam para tantos lugares porque você não quer viajar para 50 entrevistas. Você não tem dinheiro, mesmo o cara que está lá. Então, até aquele momento que você tinha que estar presencial, as pessoas meio que davam uma selecionada, onde que eu vou, que entrevista que eu vou confirmar, tal. Agora é online, eu vou fazer 30 entrevistas. Então, quem estava vindo de fora, quem era AMG, quem era International Medical Graduate, acabou tendo um número de entrevistas muito menor. Eu apliquei para estou falando de cabeça, tá? Pode estar um pouco... Não é exato, talvez, mas que eu me lembro, o número eram 124 programas. Eu recebi 6 entrevistas. Só, até uma dúvida minha, porque, enfim, eu nunca participei desse processo. Como que você aplica? É um sistema único? Ou você tem que entrar para mandar um e-mail para cada Já pensou fazer hospital? 124 provas? Como Deus que que me perdoe. Então, é um sistema único. Você coloca o seu currículo no formato que eles pedem, tá? O sistema mudou, acho que faz 2 anos que o sistema mudou. Quando eu apliquei para o Fellow, era novo, tá? Tem um formato do currículo que você aplica, eles têm as categorias que você coloca, e aí vale a pena conversar com alguém que está aplicando quando você estiver preenchendo para saber o que colocar. Você faz uma carta de motivação e você tem as cartas de referência. O que acontece a maioria, você vai fazer uma aplicação geral que você vai mandar para todo mundo. E vai a nota dos steps, vai currículo, publicação, sua carta de motivação, carta de referência, tudo mais. Quando você tem um programa que você quer muito, às vezes você pode fazer uma carta de motivação especial, ou você pode pedir uma carta de referência diferente, falando por que você é um candidato ideal para aquele programa, tá? Eu não fiz isso na minha época porque eram 124 e eu estava trabalhando demais na época. E não deu tempo, eu fui atropelada pelo processo, e ainda com aquela ansiedade da pandemia toda, nem preciso falar. Então, eu acabei mandando uma aplicação geral para todo mundo, mas no Fellow eu já fiz diferente. Eu pedi para o meu Program Director da residência mandar e-mail para o meu Program Director atual, para o processo do Fellow completamente diferente, tá? Então, na residência, você põe as informações no sistema, você seleciona quantos programas você quer aplicar, você paga por programa. Então, tanto no Fellow quanto na residência. E esses 150 programas que você aplicou foi muito bem pago, né? Foram muito bem pagos, tá? Eu vou dar uma dimensão. Então, assim, os números são... $100 para cada um. Não, o custo é menor. Menor, tá? Quanto mais você aplica, menos você paga.
Quando eu apliquei, eu não me lembro os custos agora, mas o número exato, provavelmente eu consigo achar, mas o sistema ainda gera para você, tem calculadora online que você consegue achar. Eu apliquei para 124 programas de clínica, recebi 6 entrevistas, ranqueei 5 programas, dei match na minha terceira opção. Para geriatria. Geriatria é uma carreira não concorrida na clínica médica. Não foi esse o motivo que eu escolhi. Eu apliquei para 16 programas, eu recebi 15 entrevistas espontâneas. O meu program director da residência mandou e-mail para o meu chefe atual, porque eu, na verdade, queria aquele programa. E aí, mandou e-mail e falou, olha, tem uma candidata aqui muito boa, tal, e vocês não chamaram para entrevista. E aí, ele me deu uma entrevista no mesmo dia. Depois eu perguntei pro meu chefe atual, que negócio é esse? Por que você não me deu uma entrevista? E aí, depois eu acabei, né, sendo escolhida para o emprego. E ele falou, olha, você em Nova York tem programas bons em Nova York, geriatria é um programa muito tradicional em Nova York. Eu achei que você não ia nunca querer sair de lá. E eu falei, engraçado, porque era justamente o que eu queria fazer. Eu queria mudar de lá. Então, a dimensão dos números acaba... Eu recebi 16... Eu apliquei para 16 entrevistas, no final eu recebi as 16 entrevistas, eu fiz 10 das 16, não dá para fazer 16 entrevistas, é muito cansativo, você gasta o dia inteiro sentado na frente do computador, sorrindo, de terno, no verão, pijama embaixo, né? Sério, isso é todo mundo. E aí eu ranqueei as 10 que eu tinha entrevistado, então você só ranqueia o que você entrevista, e eu dei match na minha primeira opção. Então, muda muito, uma vez que você está no sistema, as coisas começam a melhorar. E aí, estou num programa muito melhor do que o que eu fiz a minha residência. Tem um salto acadêmico, uma vez que você está dentro do sistema, você começa a competir mais em pé de igualdade, né? Essa é uma dúvida muito frequente lá no Instagram, que as pessoas perguntam, porque muitas vezes elas querem já entrar num programa top acadêmico, e óbvio, isso acontece com algumas pessoas, mas não necessariamente essa é a única opção de você entrar no sistema. E muitas vezes você entrando num programa que talvez não é o programa mais acadêmico, o programa mais bem ranqueado, depois você finalizando a primeira parte do treinamento, como foi no seu caso para Internal Medicine, você concorre em pé de igualdade com os americanos pro Fellow. E no final, a formação do Fellow, assim, eu acredito que na sua carreira vai ser muito mais determinante do que foi a sua formação de Internal Medicine, Com né? certeza. Eu acho assim, tem sempre alguém que conhece alguém que passou num lugar muito top. Tem. As pessoas têm trajetórias diferentes, elas decidem em épocas diferentes da vida o que elas querem fazer, e as carreiras são muito diferentes, né? Então, a clínica médica é o que eles chamam de IMD friendly, que é uma especialidade que tem muito IMD, porque tem uma necessidade gigantesca de médico, e não tem gente para fazer. Então, acaba que eles aceitam mais, não é menos mais, né? A nota é maior, menor, precisa, tá? Você cair num programa muito pequeno de comunidade não vai te poupar, não vai te segurar de arrumar um emprego depois, você vai arrumar um bom emprego. O que talvez te segure é de você fazer um fellow de carreira concorrida. Então, gastro é uma das carreiras mais concorridas nos Estados Unidos, porque tem muito procedimento e, né, por N razões, mas esse é um dos motivos. Bem remunerado. É bem remunerado, tá? Geriatria, o salário médio é menor do que o salário de clínica médica. Isso é muito interessante. A gente tem um total de 0 procedimentos, né? Então, se você vai aplicar para gastro, cardiologia, oncohemato, carreiras muito concorridas, vale a pena você dar uma caprichada no seu currículo, mesmo para residência. Porque se você cair num programa muito pequeno, para dar match no fellow vai ser um problema. Não é impossível, mas vai ser difícil. Se você pretende fazer nefro, pneumo já mais ou menos, gerir, quer virar hospitalista, que ganha um salário bom, que tem uma qualidade de vida ok, dá para fazer um programa menor? Com certeza. E aí é saber aproveitar as oportunidades. Dá para fazer um estágio num outro hospital que é maior, que tem uma parte mais acadêmica? Legal, vai fazer. Tem um projeto de pesquisa, porque às vezes mesmo um hospital pequeno vai ter um projeto de pesquisa, dá para fazer. Tem muito projeto de melhora de qualidade, os QIs, que são projetos menores, que quase todos os hospitais têm, que você pode publicar o que você fez,
e que é muito comum, e a gente quase não tem aqui, ou pelo menos não tinha quando eu estava na faculdade há 200 anos atrás, aproximadamente. Então, tem oportunidade, dá para corrigir, não existe uma coisa, né? A gente sabe de colegas que deram match fail e que estão em lugares muito bons. Então, não existe, vou desistir porque, nossa, agora você tem que ver o que faz sentido para você. Tá, faz sentido? Ainda é uma coisa que você quer? Você tá ok em comprometer mais um ano? Vai em frente. Tô comendo pão que o diabo amassou, tava muito mais feliz no Brasil. Tá fazendo isso para quê? Então, tenha claro não só os objetivos, mas por que você tá fazendo esse tipo de coisa. E aí dosar um pouco do que tá alinhado com o teu objetivo desde a residência, né? Se for fazer uma carreira menos concorrida, começar num programa menor tá muito ok. Se você quer ser um cardiologista top, o seu caminho vai ser como um todo difícil. A carreira como um todo é concorrida, né? Então, acho que é uma questão de expectativas. E como foram esses anos de residência em Internal Medicine? Foi puxado. Então, são 3 anos de clínica, a vida melhora do R1 para o R3, como toda residência. Eu diria que melhora, mas não fica boa. O salário aumenta, né? E a quantidade de pacientes que você diretamente está envolvido com o cuidado, o número aumenta, mas você faz menos, porque aí você está supervisionando o R-, né? Mas é muito puxado pela regulação dos Estados Unidos, o ACGME, que cuida da regulação das residências. Você faz até 80 horas semanais. 80? 80. E são 80. Aqui são 60. Aqui, Sim. Vezes 2. Não muito bem, não muito bem reguladas, mas lá realmente lá eles ficam tentam muito respeitar as 80 horas. Muito, se passa, é bem embaixo dos panos. Tem, assim, você fala, nossa, é ótimo, porque tem regras, mas caramba, 80 horas é muita coisa. Se você pensar, são quase 12 horas, 6 dias na semana. Então, as regulamentações são eu acho que para todas as residências, as 80 horas, 3 dias de descanso a cada 3 semanas, na média. Então, sempre quando você olha 3 semanas anteriores, você tem que ter, na média, 3 dias de descanso. Isso, por exemplo, o meu programa de residência agora, a gente optou por fazer o final de semana inteiro e tirar o final de semana inteiro de folga. Que é o Golden Weekend. Que é o Golden Weekend, que é uma coisa ótima. Quando você explica para as pessoas o que é o Golden Week, elas falam, então é um final de semana normal. É um final de semana normal. Então, é uma opção, mas você tendo na média os 3 dias de folga, você pode fazer, enfim, direto 3 semanas, descansar 3 ou descansar 1 dia por semana. A maioria dos lugares é 1 dia por semana. Isso, para clínica médica, você também tem cap de quantos pacientes você vê. Então, você tem até 10 pacientes como R1, até 20 pacientes como R2 na enfermaria. Os caps da clínica eu não vou saber, e de UTI você tem um número menor também. Mas 10 pacientes de clínica médica na enfermaria e o R2 com 20 é bastante. É bastante. E é muita burocracia. Então, foi bem pesado. Você aprende porque você faz, você aprende muito do sistema, que eu acho que é o maior aprendizado para nós. E como todo aprendizado, desde a faculdade, ele é self-driven. Senta a bunda e estuda. Não tem essa de que a residência vai ensinar, ela vai ensinar como que você aprende. Você vai aprender no processo se você aprende com aula, se você é o cara do paper, esse aí tá em falta, mas você vai aprender como é que você funciona melhor. Eu sei que se eu sentar 3 horas para assistir uma aula, nossa, eu vou morrer de sono. Mas se eu assistir um vídeo curto, se eu fizer questão, se eu estiver lendo, essa é a maneira como eu aprendo. Então, no processo, você aprende como você vai aprender, e na residência você vai usar as ferramentas que você tem. Mas vai ser pesado. Não tem... O R2 cuida de 2 R1s? O R2 cuida de 2 R1s da enfermaria, um R2 cuida de 2 R1s na enfermaria e um R1... no meu programa, né? Era um R1 para um R2 ou R3 nas unidades, na UTI e na unidade cardio. E à noite... O futuro a Deus pertence. Assim, à noite, salve-se quem puder. À noite, como R1, eu carregava de 40 a 60 pacientes. E aí, o R2 fazia 7 ou 8 admissões em 12 horas.
E o R3 fazia triagem. Eu bati o recorde na residência do meu hospital. Eu triei quase 40 pacientes numa noite. Você faz a triagem, você tem que ver se a admissão está apropriada, se está no lugar, está indo para a unidade certa, né? Se o paciente teve tudo o que ele precisava de workup, se ele vai para a enfermaria, ou se ele vai para a sub, ou se ele vai subir para a unidade. Quem vai fazer a admissão, apagar os incêndios que o R1 e o R2 não deram conta, né? E a gente cobria os códigos também. Eu era code leader. À noite, como R3, você é code leader. E o estágio da interconsulta também você é o code leader. Todos os códigos do hospital. Daí, hein? parou onde parou, vai você. Graças a Deus, alguém da intensiva aparece. Mas você é o code leader. Não é, que é o que a gente aprende, né? Não é quem sabe mais, é quem grita mais alto. Essa parte eu fiquei boa. Mas é puxado, mas aprende. E o que você achou da sua formação como um todo lá de Internal Medicine? Eu achei uma boa formação, mas eu acho assim, essa ilusão de que a grama do vizinho é mais verde, eu acho que ela é bem real. Eu acho que tem lugares aqui que formam médicos fenomenais, clinicamente. Se seu objetivo é cuidar de paciente e você quer ser o melhor médico que você pode ser, tem muita oportunidade aqui. Uhum. Eu acho que quem escolhe ir para fora tem outras questões envolvidas. Eu tinha questões pessoais muito importantes. Eu sabia que eu queria uma carreira de pesquisa, né? Então, para mim, era importante ter acesso a recurso. Não é que não tenha pesquisa aqui, mas é que a coisa anda num outro passo, né? Uhum. Ter acesso, ter gente para fazer mentoria era muito importante para mim. E eu queria ficar, eu queria ir para morar fora e eu não, entendeu? Eu tinha questões pessoais concorrentes aqui. E essa era a minha decisão. Se fosse só, eu quero ser o melhor médico que eu posso ser, onde eu estava ótimo, Uhum. né? As residências aqui que vocês estão aprovando são residências de excelente qualidade, não deixa a desejar, entendeu? Uhum. Então, mais uma vez, self-driven. Uhum. Você aprende o quanto você estuda. Isso sempre fui muito boa de sentar e ler, estudar, até hoje. Eu acho que eu aprendi a ter prazer em estudar e aprender e a falar, vi o paciente hoje, não sei o que é isso. Chegar em casa, vou dar uma olhada. E aí você aprende um processo bem legal. Eu tinha essa impressão lá de que realmente as melhores pessoas lá eram tão boas quanto as melhores pessoas daqui do Brasil, mas eu tinha a impressão, pelo menos nos ambientes que eu vivenciei lá, de que a média lá era maior do que a média aqui do Brasil. Eu acho que se você falar em questão de conhecimento, eu acho que a gente tem gente muito competente aqui. Uhum. Se você fala em questão de currículo, para você chegar lá, você tem que ter alguma coisa no currículo para começar. Uhum. Aqui na residência, você não precisa ter 1000 publicações e tudo mais. Lá é legal você ter pelo menos aí as suas 2, 3 publicações para pôr para mais, né? Para começar num outro parâmetro. Você ir sem currículo nenhum, não vai rolar. Uhum. Legal essa pergunta, porque é o que me veio na cabeça. Acho que tem muita gente que está começando a faculdade, na minha faculdade tem alguma ideia de ir para fora, fazer residência nos Estados Unidos. Quais dicas vocês dariam para quem está começando esse processo? Então, vou no currículo, vou tentar fazer estágio lá. O que vocês, se estivessem começando hoje a faculdade de medicina da USP, ali a Fernanda no 3º ano, o Ulisses você foi no 6º ano, né? A primeira vez, né? Ulisses no 6º. O que vocês fariam para construir um caminho mais rápido, né? Talvez cortar o caminho para vocês fazerem residência lá. E aí, vamos ver. Eu acho, a primeira coisa assim, nunca fiz um curso de inglês. Tá, vá procurar um curso de inglês, acho que é legal, tá? E aí tem muita oportunidade para inglês, que hoje o custo está reduzido, comece a trabalhar com a língua. Tem gente que aprende maior e que fala o inglês, né? Que você percebe as dificuldades? Tem, mas vai e dá certo, tá? Não tenha medo por causa da língua. Número 2, procure as oportunidades dentro da sua faculdade. Se você puder evitar a tuition para fazer um estágio fora, tiver sponsor para pagar a sua passagem, para pagar... puxa, isso é muito legal. E as pessoas sabiam que eu queria ir, que eu estava comprometida. Meus amigos foram baita suporte. Então, procure oportunidades dentro de onde você está. Número 3, tenha prazo.
Não vai ficar galinhando aí para fazer o step 1 200 anos igual eu fiz. Pelo amor de Deus, aprenda com os erros dos outros. Põe um prazo aí mais ou menos. E a questão financeira, se você acha que você não tem dinheiro para pagar o processo todo como estudante, vá aproveitando o que você pode na faculdade e se programe financeiramente também. Vai fazer um planejamento financeiro, porque médico é aquele negócio, né? A gente sai formado e você fala assim, eu queria comprar um negócio legal. Ao invés da gente economizar, o que a gente faz? Pega um plantão extra, aí você trabalha e não estuda, né? Então, planejamento financeiro é quase tão importante quanto o seu planejamento de estudo. No meu caso, eu tinha que esperar eu me formar para poder começar a pagar as coisas. E tá tudo bem, tá? Aproveitei o que dava da faculdade. E eu acho que a última dica que eu vou deixar é fale com pessoas que foram. Um monte de gente é muito acessível. Eu acho que, assim, eu falo por minha conta. Se eu não estiver respondendo, o Rafa sabe. É porque o estágio tá muito pesado, não é porque eu não quero ajudar. Mas a gente sempre ajuda quem já foi, troca experiência, vê currículo, vê carta na hora de aplicar. Olha o meu currículo do Eras, que é o sistema de aplicação, olho. Olha minha carta de motivação, olho. Sabe, eu acho que no caminho, assim, as pessoas fizeram isso pela gente, a gente tá aberto para fazer para os outros também, então não seja tímido. Vá conversar, fala que quer ir, troque ideias, eu acho que a oportunidade acaba surgindo. Muito bom. Concorda? Ótimas dicas, concordo. Eu acho que esse processo é como se você estivesse construindo um castelo, né? E quando você, assim, começa a projetar essa ideia e vê o trabalho que vai ser para você chegar desde o primeiro tijolo até o final do castelo, isso pode muitas vezes te desanimar do processo, né? Então, acho que uma dica que eu dou para todo mundo é para você tentar projetar tijolo a tijolo a construção desse castelo, porque se realmente você começa a antecipar muitas dificuldades que você tem do processo, você acaba ali preso numa onda de procrastinação que você nunca dá início. Tem essa questão financeira que ela falou, e isso até me identifico um pouco com ela. Eu acho que, assim, a gente vem de realidades um pouco diferentes que, às vezes, para custear, com a ajuda da família, isso não era possível, mas isso não pode ser, eu acho que um entrave se você tem essa vontade de ter uma formação no exterior, seja fazer residência, fazer fellow, porque a partir do momento que você dá o start e começa o processo, as coisas vão acontecendo. Teve até na caixinha de perguntas do Instagram, as pessoas me questionando a respeito disso, eu até dei exemplos. As pessoas ficam presas muito na parte do estágio, né? Elas falam, olha, eu não vou conseguir, precisa das cartas de recomendação, eu não tenho dinheiro para pagar tuition, para Observer, a minha dica é comece o processo. E o processo começa do Step 1, do estudo para o Step 1, que as coisas acontecem. A gente tem exemplo de professores que ajudam hoje a gente com banco de questões, em outras tarefas aqui, que elas fizeram o Step 1, elas conseguiram vencer essa barreira inicial que a Fernanda há de reconhecer que é uma das partes mais difíceis do processo, e que agora, por exemplo, com essa com a parte financeira que elas têm hoje do nosso projeto, elas estão custeando a ida delas para fazer observers, para fazer clerks e para pagar a prova do Step 2 CK. Mas se elas tivessem lá no passado ficado presas nessa ideia de, olha, não tenho condição, não dá, é um processo muito caro, ou são muitas dificuldades, elas estariam presas ali no começo do processo. Então, acho que comece o quanto antes. Eu acho que você conseguir fazer o Step 1 ainda na graduação, acho que isso é uma vantagem muito grande. Ali entre o terceiro e o quarto ano, eu acho que é a etapa ideal, mas eu acho que você consegue começar a se preparar desde o primeiro ano. Imagina a gente se estivesse no começo do primeiro ano com material que você pudesse acompanhar aquelas aulas de bioquímica, biologia molecular com material, né, americano adaptado para o Step 1, assim, isso é uma vantagem muito grande. Então, acho que só complementando o que ela disse, eu acho que esses são ideias importantes para quem está querendo embarcar nessa jornada, né? Eu pensei duas coisas enquanto você falava, né? Primeiro, assim, qual que é o papel de fazer os steps também? Eu acho que, mesmo que você não queira fazer residência, se você quer fazer um estágio fora, a gente tem colegas da faculdade que ficaram um ano lá fazendo um estágio já depois de formados, né? Vai para fazer uma especialização, melhorar currículo, abre muita porta. Você ter os steps ajuda muito, tá? E a segunda coisa que eu queria falar é assim, é um projeto. É muito legal eu sentar aqui hoje e falar que eu tô fazendo residência fora e que eu tô morando nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com as expectativas também, porque morar em um lugar
não existe um país que não tenha problemas. Não existe uma alternativa que não tenha o seu lado ruim, tá? Então, pense por que você está escolhendo isso. Por que você quer ir? Porque na hora que a dificuldade bater, se você não tem claro por que você quer, não vai fazer sentido e você não tem energia de puxar para ir mais um pouco. Se no meio do processo não faz sentido para você, não faz sentido porque você, sei lá, eu tenho um amigo muito, muito querido que tem um currículo fantástico. No meio do processo ele falou, eu sinto falta da minha família todos os dias. Eu não quero ficar aqui. Então, é assim, as pessoas têm prioridades diferentes. E voltar e parar no meio e desistir e repensar e conversar. Não desista pela dificuldade. Desista porque não faz sentido para você. Mas não tenha receio de conversar, de falar que está pensando, de dizer que está difícil. Porque eu acho que idealizar que, nossa, foi ótimo. Não, foi difícil pra caramba. Fazer estágio fora, passar frio. Nossa, assim, eu tô olhando a temperatura, graças a Deus tô aqui no Brasil, tá um frio desgraçado nos Estados Unidos. Se eu estivesse chegando lá agora, eu ia ficar bem chateada, entendeu? Então, passar dificuldade é parte do processo, a residência ser difícil, você não entender a língua, tem uns dias, parece que a gente fala que o inglês a gente deixou em casa hoje, porque você não consegue se comunicar, vai ser difícil. Tenha claro por que faz sentido para você. Não desista porque é difícil. Mas se não fizer sentido, repense. Entendeu? Porque tem oportunidade boa em um monte de lugar. A gente precisa parar com essa síndrome de América Latina que aqui não tem as coisas, que aqui é pior. Não, tem muita gente fazendo coisa muito boa aqui. Você pode ter oportunidade em todos os lugares. O que você tem que ter claro é o que você quer tirar das oportunidades e o que você quer alcançar. E uma coisa que você comentou, eu já tinha observado, é que a comunidade de brasileiros lá fora, né, fazendo residência lá, enfim, os que já são médicos, é muito forte essa comunidade, né? Vocês se ajudam muito. Tem brasileiro em todo lugar nesse planeta. Você chacoalhar uma árvore, cai um brasileiro, onde você estiver, entendeu? Eu, assim, quando eu tava em Nova York, eu tive colegas, a gente tem muita gente da faculdade agora que tá lá, mas que tem... eu fiz amigos brasileiros de outros lugares, outras faculdades, meus amigos queridos de Nova York são do Recife, de Brasília. Então, assim, teve gente da faculdade? Teve, mas você conhece no processo, tá todo mundo meio sem família, tá conhecendo as pessoas, você acaba carregando as pessoas como a sua família mesmo, virou família, a gente passou Thanksgiving juntos, eu sinto uma falta desgraçada deles. Mas a comunidade brasileira é forte, no hospital você fica atento, porque o brasileiro tem sotaque. E aí você fala... Essa pessoa tá com um sotaque diferente. Você é brasileiro? Ah, sou! Aí acaba achando, conhece, troca informação. E eu acho que as pessoas que estão fora, assim, a nossa cultura é muito aberta. E a gente, sei lá, é acolhedor mesmo. O brasileiro tem essa questão social que você acaba lidando e encontra muito brasileiro. E acaba também fazendo amizade com outros lugares. Aonde eu estava, a gente fez a conta lá, eram 38 países diferentes, muito latino, é uma cultura muito parecida com a nossa. A gente também precisa parar com preconceito com latinos de outros lugares, né? Então, eu falo que desde que eu mudei para Nova York, meu espanhol melhorou muito. Então, você abra a sua cabeça para fazer amigos. Eu tenho uma amigona do Irã, eu tenho uma amiga, tenho amigos muito queridos da Índia, tenho lugares que eu nunca imaginei que eu ia conhecer as pessoas. Então, tem muito brasileiro, médico, muito brasileiro que não é médico, que você conhece, eu falo com isso até no Uber. E muita gente de outros lugares que está na mesma situação. E aí, se você vai morar fora e não está disposto a conhecer outras culturas, repense. Foi um processo bem legal. Eu falo, a gente... tinha um grupo de amigos que eram eu, uma brasileira e a minha amiga do Irã. A gente ia comer sempre no restaurante iraniano. A comida é maravilhosa. Eles têm um churrasco, não vou falar mal do brasileiro que não é, mas eles têm um churrasco muito gostoso também. Abra a mente, vai conhecer outras pessoas. Eu acho que hoje tem mais suporte do ponto de vista pessoal e profissional para ir para fora. Muito bom.
E agora me fala um pouco da experiência de ser fellow num dos hospitais afiliados da Harvard. Assim, qual é a sensação de você estar lá, o dia a dia, a cultura? Conta um pouco pra Você gente. conhece a síndrome do impostor? Aham. Todo mundo conhece, né? Então, você põe Harvard no currículo, você começa. Nossa, mas será que eu merecia estar aqui? Será que... Uhum. É difícil. Eu acho que a gente se exige mais do que o hospital cobra. Uhum. É um ambiente ótimo. Eu não tenho, assim... É difícil até achar alguma coisa para falar assim, nossa, mas sei lá, vou falar que é frio e a cidade é bem cara. Uhum. Mas o ambiente acadêmico é ótimo, as pessoas são super comprometidas com ensinar. Uhum. Agora, eu faço muito pouco ou quase nada de trabalho que não é direto para cuidado do paciente, né? Ficar resolvendo BO, mas eu acho que faz parte da cultura de trabalho lá. Eu acho que as oportunidades são tão grandes que você tem... A dificuldade passa a ser você escolher o que você não quer e o que você quer, e é um processo, né? Mas eu tô muito feliz. Uhum. Eu dei match no lugar que eu queria estar. Tem programas de geriatria que são mais tradicionais que o meu programa, mas eu escolhi porque era o que fazia sentido para mim. As pessoas que estão lá estão comprometidas com o cuidado do paciente, com o tipo de coisa que eu quero fazer. Nossa, Uhum. é muito bom. Que legal. Eu tô bem feliz. Comecei a me preparar. Eu geriatria nos Estados Unidos 1 ano só, mas eu decidi fazer 1 ano extra para desenvolvimento de currículo. O meu chefe foi, assim, super supportive. A gente vai fazer mais projeto acadêmico, menos trabalho clínico. Não é comum para imigrante. Também pense no objetivo. Se você quer pôr mais 1 ano de residência, a gente tá ficando velho. E aí, depois, por conta do visto, tenho que fazer um trabalho em área subservida, que é o waiver, mas aí já é salário de assistente, vida melhora. Uhum. O salário de residente é ruim lá ou não? É melhor que daqui, vai. Uhum. Não, É melhor. muito Aqui- melhor. É que aqui- você teve experiência em Nova York, que Olha, eu vou falar que mesmo em Nova York, eu morava no Bronx, né? Que meus amigos de Nova York falam que eu nunca morei em Nova York, que eu morava no Bronx. É um custo de vida alto, mas você se vira, tá? Com o J1, que é o meu tipo de visto, você não pode dar plantão extra, não pode, vai perder o visto, não faça, tá? Não vale a pena. Com o H1B, às vezes aparece oportunidade, mas vou lembrar, 80 horas. Olha, Uhum. escolha bem. E quando você dá o plantão extra, eles contabilizam. Não é igual aqui no Brasil que você trabalha 60 horas e aí você dá 12 horas no hospital aqui e lá. Não, todos esses plantões extras são contabilizados na hora você da não pode residência. extrapolar 80 horas Não vai herói, assim. trabalhar Aham, mais que não dá. 80, oficialmente não vai trabalhar, e é até razoavelmente controlado, tá? Então, o salário, dá para viver? Dá. Eu ainda mando dinheiro para o Brasil todo mês por conta dos meus pais aqui. É apertado, tá? Não tá legal, assim. Eu fazia 2 anos que eu não tava aqui no Brasil. Eu tava, cadê o arroz, feijão? Fui comer feijoada no dia que eu cheguei do aeroporto para feijoada. Então, assim, mas dá para viver. Eu pago o meu aluguel. Eu tô morando numa das cidades com mais alto custo e agora eu moro num lugar bem legal. Não é, né, escondido mais como era o meu apartamento. Eu moro numa região bem central. Eu escolhi onde eu tô morando porque o meu programa de fellow passa em 7 ou 8 lugares diferentes, mas onde eu estou eu consigo ir a pé para a maioria deles ou pegar um ônibus, tá? Acaba sendo um pouquinho mais caro o custo de vida, mas ainda assim o salário de fellow dá para fazer as coisas. E aí eu tenho essa questão que eu tenho um comprometimento aqui com o Brasil de mandar dinheiro para cá, acaba comendo um pouco do salário, tá? Uhum. Mas dá. Eu tenho gato lá, tenho 2 gatos, 2 gatas. Gateira Então, também. eu Minha sou esposa também, gateira. né? Estão no meu apartamento agora, as minhas amigas de lá estão cuidando, 2 abençoadas que estão dividindo lá para ir cuidar dos meus gatos. Mas eu tenho esse custo extra e ainda assim Uhum. tô manejando. Eu falo, Uhum. meus gatos não são nada, não paga nada do gato, deixa aí. Uhum. Então, dá para fazer, Uhum. sabe? Eu morei sozinha a residência toda. Se você tá realmente querendo economizar, às vezes você encontra até brasileiro para dividir o apartamento. E tranquilo, assim, Uhum. dividir em 2 não é república, não vai Uhum. morar com 30 pessoas num 2 quartos, né? Uhum. Aí fica um pouco mais difícil, porque a rotina já Uhum. é pesada. Mas dá para fazer, dá para viver.
E uma coisa que a gente estava comentando aqui antes do podcast é que lá nos Estados Unidos o seu salário de residência ele aumenta um pouco todos os anos e o fellow conta como continuação do treinamento, né? Ai, olha, É, isso é sempre bem-vindo. Muda o ano lá Muda em o ano, julho, o você- salário sobe É automaticamente. junho, né? de julho a junho, e Uhum. aí muda o salário. O meu salário, isso é uma coisa interessante, para todo mundo é público, né? Então, se você entrar no site da residência, o salário não é o mesmo em todas as residências. Ele muda de cidade para cidade, muda de programa para Por programa. conta do custo de vida. Por conta do custo de vida e porque hospitais melhores, né, mais acadêmicos, às vezes vão pagar um pouco melhor. Para o fellow, para o assistente, não. É engraçado isso, o assistente faz menos dinheiro em relação a outros hospitais, né? Mas o salário muda, né? Quem tiver curiosidade de saber quanto eu estou ganhando, entra lá no site, pode olhar. É público, né? E a única coisa é que isso é uma dica boa. O salário que está lá não é o seu salário final, É o bruto. é o bruto. E o imposto come. Uhum. Depende do estado, o encosto, olha, é isso mesmo. Quase isso. Que é um Quase imposto. isso, é um encosto. O quanto chega na sua conta, às vezes, é 1/3 do que você esperava. Porque 2/3, vai, 1/3 fica para o imposto. Porque você retém o imposto, a maioria dos hospitais retém o seu imposto na fonte para quando você vai fazer a declaração, você não ter que pagar um monte. Então, vida adulta, né? Vida real, todo mundo paga a conta. Não cria a expectativa que vai ganhar aquele salário. É o mais ou menos 2/3 do que tá lá. Mas pra às fazer vezes a volta conta. um pouquinho também. Eu não sei se O do Ulisses. tax. O meu voltava. Voltava bem. O hospital do Ulisses guardava bem o dinheiro dele, tinha tax return. O ano passado eu ainda paguei imposto. Você ainda pagou? Paguei Meu imposto Deus, a aí é mais do que duro. estava retido. Então, depende. Aí também, né? Se é casado, tem filho. Isso, eu era que tá- casado. Eu acho que é porque eu era casado, voltava um pouco. Exato. É. Aí a sua renda era para 2 pessoas, né? Aí o tax return é um pouco melhor. Eu tava solteira lá, então, enfim, o meu tax return preencho sozinha mesmo. E só para finalizar, o salário de geriatria, assim, ranges, o que que a gente está falando? O salário bruto anual? Então, eu vou falar que geriatria é bonito pela missão, Uhum. tá? Então, por quê? Porque geriatra ganha realmente um salário médica ganha menos. O salário de clínica médica anual, puxa, tem os dados online, podia ter olhado, eu me esqueci, mas eu acho que está em torno de 250 anuais aí, pre-tax, tá? Bruto. Então, aquele 1/3 fica. 250 mil dólares. 250 mil dólares por ano. E a conta lá é sempre por ano, tá? E aí se divide aí, a forma que eu sempre fui paga a cada 2 semanas, tem gente que recebe diferente. O salário de geri médio, a última vez que eu chequei, estava 230. E é mais ou menos isso. Agora, as minhas colegas que não vão fazer o ano adicional estão aplicando para emprego. Em Massachusetts paga um pouco melhor, e é mais ou menos isso que a gente está vendo para um primeiro emprego saindo do meu programa de residência. Tem gente que está ganhando um pouquinho mais, tem gente que vai ganhar menos, depende de onde você vai, tá? Não é um salário super competitivo, a gente tem expectativa que melhore a longo prazo, porque são 7 mil geriatras nos Estados Unidos, quase dá uma sensação meio de vizinhança, que todo mundo conhece todo mundo. Para 70 mil pediatras, em 2030 a gente vai ter projeções aí que a população de idosos vai bater o mesmo número da população de jovens. Então, você vê que vai ter uma demanda de mercado um pouco maior, mas não é uma especialidade que tem procedimento. Né? E tem aquela velha máxima da clínica que o clínico geral acha que ele sabe tudo que o geriatra sabe, o que não é verdade, tá? Os clínicos aí que me perdoem, mas a gente faz um ano a mais, tem porquê, tá? Então, tem muita gente que fala, não, eu vou tratar, por que que eu não posso tratar? Fala, bom, você trata hipertensão, mas você não é cardiologista, então não é porque você trata de idoso que você é geriatra, tá? Mas o salário não é o mais atrativo. Agora, a qualidade de vida é fenomenal, tá? Porque é uma especialidade que tem essa vibe mesmo, a cultura é diferente. Quantas horas a gente está falando, assim, geralmente? Depende do que você quer comprometer. Tem muita gente que vai trabalhar meio período e ganha, né, proporcional. Tem gente que trabalha muito, que tem assistentes minhas que dão plantão no final de semana, por exemplo, dão moonlight na nursing home, poxa, é um complemento de renda, mas elas mesmas falam, a gente gosta de trabalhar em lugar diferente do que eu faço sempre. Então, tem oportunidade,
Mas vou colocar aí 40, 50 horas, talvez seja mais ou menos o que tá chegando, tá? E a especialidade tem os profissionais que estão mais satisfeitos, mais felizes. Mesmo ganhando menos. Menos ganhando menos. Então, eu acho que dá uma sensação de missão mesmo, de você fazer... O work-life balance é melhor também. É né? melhor e você sente que também o seu relacionamento com o paciente não dá para fazer em 15 minutos, tá? E aí a qualidade, a profundidade é maior do que a quantidade. E isso dá uma satisfação pro profissional que é incrível. E assim, comparativamente dentro da medicina, pode não ser a remuneração mais atrativa, mas ainda assim... $230 mil. Ninguém passa mal com $230 mil. Fica tranquilo. Não, ninguém passa mal. E você volta para o Brasil, isso é multiplicado por 6,3. Passar férias no Brasil é ótimo. Nossa, apesar de que a inflação tá assustando mesmo. Olha, aqui eu fiquei bem surpresa depois de 2 anos. Mas ainda assim, o dólar a R$6 tá bom. Tá ótimo. Eu adorava quando meu paciente tava com a geriatria, porque falava, pô, tá bem visto aqui, tá vendo Tá tudo. vendo? Cuidado. A gente é detail-oriented. Pega na filigrama ali, pergunta tudo. Uma vez o paciente, a gente perguntou, né? O senhor sabe que é um geriatra? E veio o assistente, perguntou depois que eu já tinha passado a visita, né? E o paciente respondeu pro meu assistente, o médico que pergunta muita coisa. Então, corresponde bem à realidade mesmo. Fernanda, tem presentinho pra você, ó. Não acredito! O pessoal mandou, Poxa de toda a equipe do Match Coffee. Tem Rapaz, vocês estão chiques. a garrafinha dos nossos alunos desse ano, ó, a garrafa Paco. Eu não sei se é moda lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tá bombando. Deixa eu ver. É uma garrafa que Gente, mantém geladinho. Eu uso bastante a minha, a água tá sempre gelada. Vamos abrir. Caraca, muito top. Agora os hospitais da Harvard lá vão conhecer a Match Coffee, né? O que eu perdi de garrafinha dessas de café? Não pode. Café é vida. Obrigada, Felipe. Obrigado por ter vindo. A gente tem um bate-bola final aqui, um bate-papo. Pode falar o que vier na cabeça, assim, não precisa pensar muito pra responder. O que é medicina pra você? Nossa, é uma missão. É o que dá propósito. Quem é a Fernanda? Uma pessoa ansiosa e preocupada com tudo, o tempo todo, mas com muita determinação e paixão. É o que faz. Residência médica é? Tortura, sofrimento, tá acabando. Glória! O que é sucesso pra você? Sucesso é fazer o que me traz felicidade. É estar feliz no que eu tô fazendo. Qual foi sua maior vitória? É sentir que tudo que eu sonhei alcançar, hoje eu alcancei. Qual que é a sua missão? A minha missão é ajudar as pessoas onde eu estiver e é fazer a diferença para as pessoas, não tratar só de doenças, né? Eu acho que muito do que é a minha missão é o meu trabalho e a minha relação com os meus pacientes é realmente uma coisa que me traz uma satisfação enorme. É cuidar de pessoas e não de doenças. Muito bom. Obrigado por ter vindo aqui. Eu é que agradeço. Eu vou devolver essas perguntas. Match Coffee, Obrigada por me receber. O espaço de vocês está ótimo, tá muito legal. Vocês estão fazendo um trabalho fenomenal e estou esperando todo mundo que quiser conversar, esperando as pessoas para visitar, pode ir, fazer estágio. Marque a data do seu Step 1, por favor, não seja que nem eu. Muito bom. Tá bom? Obrigada muito bom por me receber. ter você no time, né? Claro. Massa que você tá massa de professores aí pro Match Coffee USA. Só feras. Muito bem. Então é isso Obrigada. Aí. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seu amigo que vai prestar a prova aí, quer fazer residência nos Estados Unidos. E até o próximo. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Tchau.